I've seen a glimpse of your heart a billion years. Still I'll be singing. How can I praise you enough? How can I praise you enough? We sing you are the Lord. 'Cause you are the Lord Almighty.
but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares to you. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui hoje, domingo, dia 2 de agosto de 2020, para celebrar o Senhor. Amanhã se inicia mais uma semana, segunda-feira, e eu vejo que muitas pessoas não gostam da segunda-feira, não gostam do mês de agosto, né? E eu parei para pensar por que as pessoas não gostam da segunda-feira, não gostam do mês de agosto, porque demora muito para passar e tal, né? E eu acho que é porque a gente coloca uma carga muito grande sobre nós, né? Eu percebo que toda segunda-feira a gente nem levantou da cama ainda e a gente coloca uma carga de coisas que a gente tem para fazer durante a semana sobre nós. E a gente carrega aquilo, dirige nossa semana, nossa vida, né? E muitas vezes acaba deixando Deus, o Espírito Santo, aquilo que Ele tem para falar para nós, aquilo que Ele tem para ministrar no nosso coração. Então, através dessa música que a gente vai cantar agora, eu te convido a entregar para o Senhor. A palavra de Deus diz que o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. A gente não precisa carregar tudo isso, todas as preocupações, ansiedades, todos os nossos afazeres, né? A gente precisa muito aprender a descansar no Senhor, a viver aquilo que o Espírito Santo tem para nós, tem para a gente viver. Então, durante essa música, se você é dessas pessoas que tem dificuldade de entregar para o Senhor a sua vida, os seus afazeres, as suas preocupações, eu queria que você ouvisse e orasse para o Senhor. Abrisse a sua boca, o seu coração e colocasse diante dele tudo aquilo que tem te preocupado, que tem te atordoado, tirado o seu sono. E para você que já consegue entregar para o Senhor, apenas feche seus olhos e louve a Ele de todo o seu coração. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada e me acolheu
tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho, sou filho, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho. Senhor Jesus, obrigada, meu Deus, porque na cruz, através disso, do seu sacrifício, o Senhor nos deu o direito de filiação. Hoje, Deus, a gente tem um Deus maravilhoso em que a gente pode confiar, em que a gente pode descansar, Senhor. A tua palavra diz: o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Às vezes a gente tem muita dificuldade, Deus, em entender isso e aplicar isso na nossa vida. Espírito Santo, nos ensine, Jesus, a viver a tua palavra, a viver as tuas promessas. A gente não precisa sofrer tanto, a gente não precisa carregar esse fardo tão pesado, meu Deus. Então, Espírito Santo, nos ajude nessa caminhada, nos ajude, Deus, a viver as tuas promessas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus é maravilhoso, né? E a palavra de Deus, nos 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, conta uma história onde Jesus foi na casa de um homem e lá sentado chegou uma mulher com um vaso de alabastro cheio de nardo puro. Nardo puro era um perfume caríssimo naquela época. E ela despejou aquele perfume sobre Jesus como uma forma de adorar, de glorificar, exaltar o nome do Senhor.
E os discípulos, um dos discípulos que estavam ali ficou indignado com isso. Falou, nossa, esse perfume podia ser vendido e o dinheiro poderia ter sido dado aos pobres, né? E Jesus o repreendeu e disse que aquilo estava sendo feito como preparo para a sepultura, para o sepultamento de Cristo. E assim, o que me chamou a atenção nessa história é que ela pegou o melhor que ela tinha. Eu acho que alguma vez você, não sei se você teve a oportunidade de comprar um perfume caro, mas a gente compra e a gente coloca o dedinho, passa aqui, né, para não acabar logo, para não gastar logo, ou alguma outra coisa, ou uma comida deliciosa, cara, que a gente come de pouquinho, né, para ela não acabar logo. E essa mulher não se importou com isso, né? Ela queria demonstrar com todo o coração, dar o melhor para o Senhor do que ela tinha. E nessa música fala isso. Fala, Deus, eu fico maravilhado, o Senhor é muito mais do que eu posso imaginar, muito mais do que eu posso expressar. E essa oportunidade, aquela talvez tenha sido a última vez que ela teve a oportunidade de adorar o Senhor daquela forma. Hoje pode ser a nossa última oportunidade também, né? Talvez porque o Senhor nos leve, ou talvez porque Ele volte. Então, nesse momento, eu quero que você feche seus olhos e adore o Senhor como essa mulher fez, com o seu melhor, com o seu coração, com a sua vida. E que esse louvor permaneça durante a sua semana, por todos os dias, que essa adoração seja verdadeira, por todos os dias, para todo sempre, até a volta do Senhor. Amém? Tu reinas no trono do céu, a criação se prostra aos seus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos seus pés.
expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu amor. Aleluia. Deus abençoe sua semana. Foi que se entregou, quem se doou, quem deu numa cruz exemplo de amor. Foi grande o Rei dos Reis, não se conter em dar toda a sua vida só por amar. Ele não fez o mal, jamais pecou. Qual a razão dele morrer? Foi amor, amor com lágrimas, amor com dor, amor com sacrifício, amor sofrido só pra dar vida eterna, dar o perdão. Sou a razão das dores que ele passou. Jesus me Ele não fez o mal, jamais pecou. Qual a razão dele morrer? Foi amor, amor com lágrimas, amor com dor, amor com sacrifício, amor sofrido só pra dar vida eterna, dar o perdão. Sou a razão das dores que ele passou. Jesus me amou, Jesus me amou, Jesus me amou.
Graça e paz, queridos e amados irmãos, e todos ao alcance da nossa transmissão nesse domingo. E desejamos que a bênção e o favor de Deus esteja sobre as suas vidas, as nossas vidas, e nos conceda graça para prosseguirmos, mesmo nesse período de quarentena forçada, de restrição social, mas a bênção de Deus permanece sobre nós. Nós estamos falando nesses últimos domingos sobre a glória de Deus e abrangemos diversas instâncias da manifestação da glória de Deus. E no domingo passado nós falamos sobre a visão de Deus, a visão da glória de Deus e aquilo que produziu na vida de Israel como nação, trazendo-lhes os mandamentos. E hoje nós vamos continuar, só que dessa vez não no capítulo 19, mas no capítulo 24 de Êxodo, e vamos abordar hoje o propósito da visão da glória de Deus e a redenção, a obra da redenção. Nós vamos ler no capítulo 24, do verso 1 até o verso 12. Podem me acompanhar. Eu estou usando para essa leitura e vários dos textos essa Bíblia chamada Nova Versão Transformadora. Ela é uma versão muito gostosa de se ler, de se compreender, mas em alguns lugares eu usei uma versão mais clássica, a corrigida, que aplica algumas palavras com sentido bem mais exato do que os contemporâneos. Êxodo 24. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo e traga Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel. Todos devem adorar de longe. Somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto, e ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor, e todo o povo respondeu em uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo, cedo, na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Em seguida, enviou alguns rapazes israelitas para apresentarem ao Senhor holocaustos e touros, sacrifícios sacrificados como ofertas de paz. Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e aspergiu a outra metade sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu em voz alta para o povo. Mais uma vez, todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu sobre o povo e declarou: este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu estas instruções. Depois, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes de Israel subiram ao monte, onde viram o Deus de Israel, e sob os pés dele havia uma superfície azulada como a safira e clara como o céu. E, embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, ele não os destruiu, e eles participaram de uma refeição na presença dele. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá e eu lhe darei tábuas de pedra nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de meditarmos na Tua palavra
e de aplicar as lições e os ensinamentos para a nossa vida e para a nossa experiência como igreja e como teu povo. Pedimos sabedoria e nos submetemos a esta sabedoria, agradecendo a tudo que o Senhor tem nos dado, vai nos dar, porque o Senhor é bom e o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração em todo o tempo. E por tudo isso nós agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Na semana passada, no domingo, eu introduzi o sermão de domingo, a mensagem, falando o seguinte, que para entendermos os mandamentos, os princípios, nós precisamos conhecer bem o caráter de Deus, experimentá-lo, E hoje, esta é uma revelação da glória de Deus, onde o povo agora aparece representado aqui pelos líderes, os anciãos, e o culto a Deus está no foco das atenções dessa revelação de Deus. O foco desta manifestação de Deus aqui é o culto a Deus. E na oportunidade, no domingo, nós falamos que para entender os princípios de Deus, nós precisamos entender os seus mandamentos. E para entender os seus mandamentos, nós precisamos entender o seu caráter. Para entender o seu caráter, nós precisamos conhecê-lo pessoalmente. E isso acontece em Jesus. Conhecer a Deus pessoalmente só é possível por uma revelação dele mesmo, uma revelação de si mesmo, que ele já fez a nós através de Jesus Cristo. Jesus é a melhor, a maior e a mais completa revelação de Deus. Esse é o propósito de Deus se revelar. Em Colossenses 15, de 1 a 21, fala que o Filho, Jesus, é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades deste mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam, dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus pensamentos, maus pensamentos e ações. Isso são declarações de Paulo aos Colossenses 1, 15 a 21. Eu estou relembrando o que nós apontamos domingo. E nós já vimos até agora, falando sobre essa revelação da glória de Deus, que Deus se revela para cumprir o seu propósito redentor para a humanidade. E vamos pensar umas linhas mestras sobre essa ideia. Deus se revela para cumprir o seu propósito redentor para a humanidade. Aqui, a primeira boa ideia para a gente trabalhar é que Moisés subiu ao monte levando representantes do povo. Antes ele foi sozinho, agora ele levou representantes. Versos 1 e 2 fala: Então o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte para encontrar-se comigo e traga Arão, Nadab, Abiú. Arão era irmão de Moisés, Nadab e Abiú eram filhos de Arão. E 70 líderes de Israel. Lá quando ele teve aquela audiência com o sogro dele instruiu ele a levantar líderes. E aqui ele trouxe 70 desses líderes. Todos devem adorar de longe, somente Moisés está autorizado
a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto. E ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. A aproximação deveria ser seguida de adoração à distância. Deus os chamou, vocês vão vir ao meu encontro e vão me adorar em instâncias. Né? Não chega todo mundo, né? Parecendo até a história do dia de hoje, né? Nada de aglomeração. Não é para se aproximar tanto, vocês vão chegar a uma certa distância e vão me adorar dali. Moisés tinha, né? Somente ele tinha permissão para aproximar-se mais do Senhor do que os outros, do que os 70, do que Arão, Nadab, Abiú e até o próprio Josué, que posteriormente faz parte disso também. Né? Os demais não poderiam subir com ele, né, nos próximos movimentos que Deus lhe indicasse. Moisés relatou ao povo todas essas instruções e as demais instruções que Deus passou para ele, as regras, os estatutos e os mandamentos. O verso 3 mostra isso. E o povo se comprometeu a obedecer e praticar tudo o que Deus ordenara a Moisés. Né? Então, Deus é que providencia o que o povo precisa, não o que o povo quer. Tá? Muito bem. Corta um pouquinho aí para mim. Ok? Falha nossa, corrigindo aqui, vamos prosseguir. Não perca o fio da meada. Né? Então o povo se comprometeu a obedecer e praticar tudo o que Deus ordenara a Moisés. E Deus providencia aquilo que o pessoal estava necessitando, e não aquilo que o povo queria. Os mandamentos é a vontade de Deus. E as palavras que Deus disse a Moisés foram escritas por Moisés. Ele tomou a anotação, né, porque esses escritos revelam a maneira de Deus agir e reger entre os homens. Não era para ficar apenas na memória e ir passando por tradição oral. Era muita coisa, era muita lei, era muito estatuto, né, e Moisés, então, anotou como testemunho daquilo que Deus queria fazer. Esses ensinamentos eram para ser ensinados e relembrados para todos, em todos os tempos, para que os homens fossem guiados por esses mandamentos. No capítulo 13, verso 8 a 10, quando eles ainda estavam no Egito e Deus deu a instrução da cerimônia da Páscoa, ele deu a seguinte instrução para Moisés: no 7º dia, cada um explique a seus filhos. Era aquela festa das semanas. Hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Ela servirá para lembrá-los sempre de manter as instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor os resgatou do Egito com mão poderosa. Portanto, cumpram a ordem de realizar festa a cada ano na data estabelecida. Um memorial.
Façam desse jeito para serem lembrados constantemente. Também ele ensinou, no futuro, seus filhos lhes perguntarão, o que significa tudo isso? Essas festas, esses rituais? E vocês responderão, com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó se recusou teimosamente a não nos deixar sair. Por isso, o Senhor matou todos os primeiros filhos, né, os primogênitos, homens da terra do Egito, e também os machos das primeiras crias dos animais. E por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor. Mas sempre resgatamos os primeiros filhos homens. Essa cerimônia será como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito. Então, aquelas ordenanças, algumas cerimônias, não era meramente uma cerimônia. Tinha um processo de disciplina, de ensinamento, de didática, de passar de pai para filho, de uma geração para outra. Não é? Porque as crianças viam anualmente os pais repetindo aquilo e eles queriam saber por quê. É para isso e para isso. Tá? Então foi por isso que Moisés anotou e escreveu todas as instruções de Deus. Vamos falar aqui dos memoriais da revelação. Nessa revelação aqui, Deus deu 2 memoriais, né, e Moisés os fez. Ou Moisés levantou esses memoriais para lembrar o que Deus estava lhes dando. O primeiro foi um altar, ele erigiu, ele construiu um altar ao pé do Monte Sinai. E o segundo, ele levantou, erigiu 12 colunas, seria como pilastras, né, representando as 12 tribos de Israel. Isso aqui significa a unidade da nação. Tudo aquilo que ele estava recebendo abrangia todas as pessoas da nação, todas as tribos. Era para ser uma unanimidade, uma totalidade do propósito de Deus para todos eles. Por isso que o altar para a adoração e as colunas, né, simbolizando a unidade nacional de todas as tribos. E alguns jovens israelitas foram designados como sacerdotes para oferecerem holocaustos e sacrifícios pacíficos. Até aqui, nesse momento da revelação de Deus, os sacerdotes ainda não haviam sido escolhidos e nomeados. Só um pouco mais adiante é que Deus chama e manda separar Moisés e Arão. Então aqui ele escolheu entre jovens, né, lá da nação, lá do povo, alguns para oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos. Eu vou dar uma explicação rapidinha sobre esses holocaustos e sacrifícios pacíficos, porque alguns dos irmãos são mais novos, com menos tempo de igreja e de conhecimento bíblico, pode ficar um pouco intrigado com algumas coisas. Então, vamos lá. O verso 5 do capítulo 24 aí, fala, em seguida enviou alguns rapazes israelitas para apresentarem ao Senhor holocaustos e touros sacrificados como ofertas de paz. Essa é a versão que nós estamos usando. A versão corrigida da Bíblia fala, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Esses sacrifícios têm a seguinte significação. Eles consistiam, né, sacrifícios pacíficos, no oferecimento de um novilho, ou de um carneiro, ou de uma cabra, e o animal era trazido pelo ofertante, que primeiramente colocava as mãos sobre o animal, sobre a cabeça do animal, e depois o matava, ali junto ao altar. Depois que se estabeleceu o tabernáculo, isso era feito no lado sul do altar de sacrifícios. E em volta do altar era derramado o sangue, e a gordura era queimada.
isso era considerado uma oferta voluntária. Isso não era obrigatório, isso é um culto voluntário, né? Sendo algumas vezes feita em cumprimento de voto. O Senhor era sempre considerado como presente a um sacrifício, né? Porque havia comunhão de Deus com aquilo. Então, quando alguém oferecia um sacrifício, na fé dele, Deus estava presente, recebendo aquela oferta, aquele sacrifício, que para nós hoje nós diríamos, Deus tem comunhão com isso, nós estamos em comunhão com Deus no que estamos fazendo. No Êxodo 20, verso 24, um pouquinho, né, da instrução que Deus havia dado. Construam para mim um altar feito de terra e nele ofereçam holocaustos e ofertas de paz, ou pacíficas, sacrifícios de ovelhas e bois. Em todo lugar onde eu exaltar o meu nome, construam um altar. Eu virei até vocês e os abençoarei. Os sacrifícios pacíficos estavam numa relação muito próxima, muito estreita, com os que eram feitos pelos pecados, né? Alguém confessava o pecado e um animal era sacrificado por aquilo, né? Ou holocaustos. A palavra holocausto significa totalmente queimado, totalmente consumido. Então, os sacrifícios para o perdão dos pecados faziam parte disso, de queimar essas ofertas oferecidas a Deus. E sempre eram realizados depois dos holocaustos ou da oferta pelo pecado, de maneira que a obra da expiação, a obra da redenção para purificar os pecados, ficasse evidente. Veja bem, sacrifícios pacíficos é adoração voluntária. Holocausto para perdão dos pecados é ritual de fé obrigatório. E não se adora e louva a Deus sem primeiro acertar os pecados. Foi essa a situação de Abel e Caim, né? Abel fez o sacrifício de holocausto pelos seus pecados, e Caim já foi direto para a oferta de sacrifícios pacíficos, ofertas de louvores, e Deus disse que estava errado. Então já eram práticas, né, conhecidas há muito tempo. Muito bem. No verso 6 e 7, fala, Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais, e aspergiu, respingou metade sobre o altar. Presta atenção. Depois do sacrifício, quando se fazia sacrifícios pacíficos, depois do sacrifício, seguia uma festa solene, uma grande celebração de ação de graças. E então, essa carne das ofertas eram usadas no churrasco. Fazia uma grande refeição de ação de graças, todo mundo celebrava, comia e festava, e a carne desses sacrifícios pacíficos, então, era usada nessa refeição especial. E nós vemos isso aqui, nesse texto, né? No verso 9, 10 e 11, está registrado. Depois Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 líderes de Israel subiram ao monte, onde viram o Deus de Israel. E sob os pés dele havia uma superfície azulada como a safira e clara como o céu. E embora esses nobres de Israel tenham visto a Deus, ele não os destruiu, e eles participaram de uma refeição na presença dele. Então aqueles animais foram sacrificados, o sangue, metade Moisés recolheu e aspergiu, né, e metade foi usado ali. Então a obra de redenção e depois um churrascão, uma festança na presença de Deus, e esses animais, né, era bastante gente, só ali naquela coisa tinha 70 e tantas pessoas. Churrasquinho bom. Muito bem. Os sacrifícios pacíficos foram oferecidos a favor do povo. Sempre eram oferecidos, né, em favor de alguma coisa, e aqui, nesse caso, em favor do povo. E sempre que havia alguma ocasião solene e importante em Israel, eles faziam esses sacrifícios com essa festa. Mais para frente, se vocês lerem a história, quando Arão foi consagrado, eles fizeram um grande banquete com sacrifícios pacíficos.
na inauguração do Templo de Salomão, em vários lugares, em várias instâncias, há grandes celebrações com sacrifícios pacíficos e a carne dos animais é usada na refeição e às vezes distribuída. Nós vemos isso em vários lugares na Bíblia. Isso, na verdade, é uma celebração de uma aliança com Deus, né? Depois, Moisés pegou o livro da aliança, do testemunho, ele estava anotando tudo aquilo que Deus falou, né? E leu em voz alta para o povo. O que Deus falou até agora, isso. Leu em voz alta para o povo. Mais uma vez, todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que Ele ordenou. Moisés pegou o sangue que estava reservado, lembra que ele tinha pegado metade, ele aspergiu sobre o povo, né? Ele tinha usado lá no altar, derramado, e metade, né, guardada em vasilhas. Pegou o sangue das vasilhas, aspergiu sobre o povo e declarou: este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu estas instruções. Está aí Êxodo 24, 7 e 8. O livro foi lido, do que Deus estava pedindo, do que Deus estava demonstrando, e eles concordaram com o que estava escrito, e então Moisés respingou, aspergiu o sangue. Falou: esse sangue é o sangue da aliança, confirma essa aliança que outrora foi feita com Abraão, com Isaac, com Jacó, e agora Deus está fazendo com a nação. Sangue da aliança. Então o povo, assim, aceitou a sua parte no sacrifício ordenado por Deus e na sua vontade revelada naquilo que Moisés leu. Isso trata apenas de uma sombra, de uma pálida ideia daquilo que acontece na instituição da ceia do Senhor com o sangue da nova aliança. Mateus 26, 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. O mesmo que Moisés falou lá para o povo, Jesus falou: tomem esse pão, comam, beba esse cálice que representa o meu sangue, é o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança, é a nova aliança de Deus para perdão dos pecados. Jesus ofereceu pão sem fermento e vinho comum para serem símbolos e representações apenas daquilo que ele é para os seus seguidores e daquilo que ele fez em prol de todos os homens. Então, aquela cerimônia de Moisés lá era um tipo de uma verdadeira que ia acontecer no futuro. E quando Jesus, na mesma noite, que ele foi preso, ele celebrou essa ceia e falou: lá vocês fizeram uma aliança, aquela é a antiga aliança, agora há uma nova aliança. É muito bonito isso. A revelação de Deus, a revelação da glória de Deus, produz a redenção humana. Deus falou disso para Adão lá no Éden, Deus falou disso para Noé, Deus falou disso para Abraão, e Deus veio repetindo, e aqui agora está fazendo isso com a nação, e depois seria com toda a humanidade através da igreja. No capítulo Êxodo, de 24 aí de Êxodo, no verso 12, então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá e eu lhe darei tábuas de pedra nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Suba ao monte e fique lá. Eu lhe darei tábuas de pedra nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. O convite é a iniciativa de Deus para Moisés subir ao monte e permanecer lá o tempo que fosse necessário. Deus daria a Moisés alguma coisa importante para que ele ensinasse ao povo. A lei
e os mandamentos, né, sintetizados naquelas 2 tábuas, né, de pedra que Deus mesmo escreveu. Algumas pessoas pensam que toda a lei de Deus estava naqueles 10 mandamentos. Então, eles acham que os 10 mandamentos... Não, os 10 mandamentos, aquelas 2 tábuas com os 10 mandamentos, aquilo é um resumo da lei moral de Deus. Todos os mandamentos, todos os ensinamentos, os estatutos, está em tudo mais que Moisés escreveu e foi passando para o povo. Aquelas 2 pedrinhas que ele trouxe debaixo do braço, não é toda a lei de Deus, e não é só aquilo que interessa e importa. Aquilo é um resumo da lei moral, né, de Deus para nós. Os mandamentos todos, dá mais de 380 somados na Bíblia. É muita coisa. Muito bem. Moisés traria ao povo a revelação que uniria a nação em torno de uma fé única ao Deus único. Nessa revelação foi que eles receberam todo o conteúdo sagrado que determinou o culto deles, a identidade deles como nação, né, representados ali no tabernáculo e nos utensílios e nos rituais que eram praticados. Os líderes, anciãos ali, foram, né, até determinado ponto. Dali em diante foram Moisés e Josué. E posteriormente, apenas Moisés se aproximou do cume do monte. Foi nessa revelação da glória de Deus que Moisés recebeu para o povo, para a nação, os mandamentos, as leis, as instruções sobre o tabernáculo e o culto a Deus, né? Mandamentos e tudo mais. Na nova aliança, nós recebemos no Calvário tudo o que a redenção significa e a sua aplicação em nossas vidas pela obra do Espírito Santo. Essa é a nossa fé e o nosso culto. Lá no tabernáculo, os mandamentos, os utensílios, era a fé e o culto judaico. A nova aliança em Cristo é a nossa fé, é a nossa esperança, é o que Deus tem para nós e é o que nós entendemos como servir a Deus. Aí no capítulo 24, 15 e 16, então Moisés subiu ao monte e a nuvem cobriu o monte. Era uma nuvem escura, nós vimos isso domingo passado. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou a Moisés de dentro da nuvem. 2 coisas. Uma era a nuvem escura que cobria o monte, e outra era a glória de Deus. Então lembra que, numa das primeiras mensagens dessa, nós falamos que a glória de Deus é a revelação do caráter de Deus, é a revelação da natureza de Deus, de quem Deus é e do que Ele espera, e por isso Ele está se permitindo revelar. Então a nuvem, uma nuvem escura, cobria tudo, que dali para lá não dava para ver o que tinha dentro, né, e quem estava de lá provavelmente não via aqui, porque Moisés não viu o que estava acontecendo aqui, e a glória de Deus, né, com aquela aparência de chama, de fogo e tudo mais. Ao subir o monte, Moisés entra num nível de revelação acima daquele que Josué, Arão, Ur e os anciãos estavam tendo. Todo mundo estava tendo uma revelação de Deus. Quem estivesse no acampamento de qualquer lugar, estava presenciando, vendo o monte, vendo a nuvem, vendo aquele fogo consumidor, vendo os relâmpagos, ouvindo os trovões, sentindo o tremor. Todo mundo estava tendo revelação, estava vendo. Arão e Ur e os anciãos estavam no nível mais próximo do que o povo. Josué, mais próximo ainda que os anciãos. E só Moisés foi até a totalidade. Isso tem a ver com liderança, isso tem a ver com nível de comunhão que pode ser aplicado nos dias de hoje, né? Então, ao subir o monte, Moisés entra no nível de revelação acima daquela que Josué, Arão, Ur e os anciãos estavam tendo. A nuvem que cobriu o monte limitava a visão do povo e dava, outorgava privacidade para Moisés na presença de Deus.
Depois que Moisés entrou na nuvem, o povo não o viu mais. Só depois de 40 dias, quando ele voltou. E Moisés também, com a nuvem, ele não tinha contato com o que estava do lado de cá. E ele não estava ligado no que estava aqui. Deus protege os líderes de terem uma visão de Deus e outra dos homens, né, simultânea, né, da condição do pessoal cá embaixo. Falando com Deus e prestando atenção. É igual você falando com alguém e ele olhando pela janela com a atenção dividida aqui e lá. Então a nuvem protegia Moisés de duplicidade, de estar ouvindo Deus, falando com Deus e ao mesmo tempo com a vista, com a visão do mundo externo e que não estava muito agradável lá embaixo. Quando ele chegou lá embaixo, a coisa já estava bem diferente do que ele havia deixado. Então a nuvem o protegia disso. Além da nuvem, a glória de Deus também pousou sobre aquele monte. Moisés ficou encoberto na nuvem por 6 dias, antes de ser chamado para a presença, né, de fato, de Deus. Uma pergunta que vale pelo menos 100 mil. O que Moisés fez durante esses 6 dias? A minha questão aqui, ou a minha meditação, não é o que de fato Moisés ficou fazendo ou não fazendo. A minha questão aqui é sobre estar na presença de Deus e que nível de paciência e perseverança a gente tem. Vocês já perceberam como é que nós agimos em oração? Você começa a orar 2, 3, 4, 5 minutos e para você Deus já está atrasado em te revelar, em falar com você e te responder. 6 dias é muita coisa. Imagina você hoje, 6 dias sem celular. 6 dias desconectado de rede social, sem ver ninguém. E aguardando algo que você não sabe que hora que vai ser chamado. Você tem que desenvolver virtudes, porque senão você fica doido. E, como cristãos, nós temos um santo desespero de não esperar nada. Deus fala tanto em paciência, perseverança, persistência, se aquietar na presença de Deus, se silenciar na presença de Deus, mas a gente acha essas palavras muito bonitas. Mas fazer isso de fato, né, é um exercício de disciplina. A prática da meditação, da contemplação nos leva a fazer isso. Né? Mas eu quero que você pense nisso. No seu tempo de oração, quanto tempo você passa quietinho na presença de Deus, só desfrutando ou só contemplando, sem falar, sem pedir, sem deixar o pensamento rodar, só em contemplação, só experimentando a presença de Deus? Essa, para mim, é a grande lição do que aconteceu 6 dias de preparação. O aspecto da glória do Senhor era como fogo, um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Eles olhavam lá e via, parecia um fogo que estava consumindo tudo. Moisés, que estava lá, não tinha essa visão de fogo destruindo tudo, fogo consumindo tudo. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. Ok, a revelação de Deus também produz efeitos na adoração. Veja bem, esse povo que saiu do Egito aqui, eles não tinham uma prática de adoração, de culto a Deus. Eles tinham alguma noção de sacrifício, de que se fazia, mas eles eram escravos, eles não tinham muito tempo, eles não tinham liberdade, eles não foram ensinados, não foram doutrinados. Era um bando de gente que cria num Deus único, que pai Abraão falava, que foi passando de geração, mas experiência de culto eles não tinham. Agora que isso ia ser formado. Então essa revelação da glória de Deus produz efeitos na adoração, no culto deles, como também na nossa. Na revelação da glória de Deus, registrada no capítulo 19, que nós abordamos domingo passado, culminou no recebimento da lei e dos mandamentos, igual a gente vê ali do capítulo 20 até o 23, uma série de mandamentos, inclusive os 10 mandamentos. Nessa nova etapa, agora aqui no capítulo 24, o principal legado foi o culto.
e a adoração a Deus no tabernáculo, que Moisés foi instruído a construir sob a orientação recebida e vista do monte. Deus falou para ele: eu vou te mostrar um modelo e você vai fazer uma cópia exatamente como eu te mostrar. E ele viu e copiou. No 25, 8 e 9, capítulo 25, verso 8 e 9, instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. O povo deveria trazer ofertas, mas nos seguintes termos, nos seguintes moldes. Olha a instrução de Deus. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que me tragam suas ofertas, aceite as contribuições de todos cujo coração os dispuser a doar. Todos que compunham o acampamento ali dos hebreus foram salvos da escravidão do Egito. Todos eles receberam as bênçãos de livramento e proteção e estavam sujeitos a cumprir e guardar toda a lei de Deus. Agora, construir o tabernáculo e equipá-lo com os instrumentos e os utensílios para os rituais, isso era culto. Isso era um culto a Deus. E culto a Deus é voluntário e de coração. Só desses que estivessem voluntários, de coração aberto para doar, só desses poderia ser recebido as ofertas. Então Deus não fez um decreto de imposto, todo mundo traga isso para cá. Não. Eu vou dar a lista de materiais e todo mundo que estiver com o coração aberto, disposto, traga as ofertas. Desses você aceita as ofertas. O tabernáculo e sua construção apontava para Cristo, o Messias, o Redentor. Os materiais, as cores, as formas, as composições entre os materiais, as utilidades e os rituais nele praticados revelavam e revelam a grandiosidade da obra da redenção efetuados em Cristo Jesus. A Arca da Aliança era o centro de tudo aquilo. Era uma das peças principais. Dentro dela ficaria guardado as tábuas da lei, um vaso com uma amostra do maná que Deus havia mandado e a vara de amendoeira, naquela demanda lá, que então essa vara pertencia a Arão. No 25, 10 e 11, Deus disse: faça para mim uma arca de madeira de acácia, com 1,15 m de comprimento, 67 centímetros e meio de largura, 67 centímetros e meio de altura, revista com ouro puro por dentro e por fora, e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Eu pedi para colocar uma imagem paralela aí. Veio, Pedro? Veio? Então, isso é para vocês terem uma noção de como era a arca. Se você tem uma Bíblia mais comum, sem ser essa linguagem igual eu estou usando aqui, que aqui as medidas vêm em português, nas nossas medidas brasileiras, centímetros e metro, a maioria das versões mais conservadoras fala em côvados. Ela tinha um côvado e meio. O côvado é isso aqui, essa medida, daqui até aqui, do cotovelo até aqui. Dá em média 45 centímetros, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E a medida padrão era sempre o côvado do rei da época. Então, mudando o rei, se o rei fosse baixinho, o côvado baixaria um pouquinho. Se fosse um rei grandalhão, igual era Saul, o côvado era maior. Por essa medida dessa aqui, que fala 1,15 m, então o côvado aqui está em 46 centímetros, é a média normal. Se você uma hora só para fazer cálculo, para você ter uma noção de tamanho, joga 50 centímetros, arredonda, ela tem 1,5 m por um pouco menos aí,
E assim você tem a noção de como ela era. Tá? Ok? O propiciatório servia de tampa para a Arca da Aliança. Né? Tem uma tampa, né? Uma tábua, que fazia a cobertura, ele tinha uns ressaltos e os querubins, né, ali. Isso aí é chamado propiciatório. Do verso 25, do capítulo 25, 17 a 21, faça a tampa da arca, que é o lugar da expiação, de ouro puro, deve medir 1,15 m, né, de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Ela seria a tampa da arca, então tinha que ser do mesmo tamanho. Né? Em seguida, faça 2 querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa para formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Então, em cada extremidade tinha um querubim e as asas deles assim, né? As duas se encontravam no meio e cobria a tampa. Né? Coloque dentro da arca as tábuas da aliança, né? Aqueles 10 mandamentos, que eu lhe darei. Ponha a tampa sobre a arca. Então aqui começam os preceitos para o culto dos israelitas. A maneira simbólica de adorar dia após dia, de maneira a inculcar na mente do adorador as verdades eternas de Deus e a obra da redenção. Eu quero dar uma explicação aqui, porque essa curiosidade, muita gente tem ela na cabeça e alguns usam até para polemizar, então eu já vou eliminar o problema aqui. Os querubins aí, na tampa da arca. Né? Querubins é uma categoria de anjos, e sempre associados à revelação da glória de Deus. Quase todos os textos onde fala que a glória de Deus se revelou, se manifestou, aparece querubins. Quase todos, é quase unanimidade. E isso aqui não é um caso de idolatria. Lá em Êxodo 20, né, da semana passada, 20, verso 4, Deus falou, não faça imagens de escultura, nem de ouro, nem de prata, nem de madeira, para adorar, Êxodo 20, verso 4, Deus proíbe fazer imagem. E as pessoas, como é que Deus proíbe fazer imagem e Ele manda fazer os querubins? Então, presta atenção, não é um caso de idolatria, igual registrado em Êxodo 20, verso 4, pois esses aqui eram para ser guardados no Santo dos Santos, onde ficava a arca. Né? No Santo dos Santos, onde ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer o sangue da expiação, na festa da expiação. Ele não entrava lá para adorar os querubins, ou os querubins não estavam lá para ser adorados. Então, Deus não mandou fazer um objeto de idolatria que Ele mesmo condenou. Não era para ser visto, não era para ser adorado, e nunca foram. Né? O propósito de qualquer santuário, no caso aqui o tabernáculo, é comunhão com Deus. Aí no verso 22 do capítulo 25, diz o seguinte, Deus dizendo para Moisés, ali, na tampa, no propiciatório, ali sobre a tampa que é o lugar da expiação, entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Era daquele lugar, nas outras revelações posteriormente, depois do Monte Sinai, e durante todos os 40 anos, essa arca ficava lá no tabernáculo, né, e era dali que manifestava a glória de Deus, manifestava a presença de Deus, e era dali que Moisés recebia as instruções de Deus. Muito bem. Na versão corrigida fala, e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Os objetos visíveis do tabernáculo são símbolos para nos ensinar a adorar a Deus em espírito e em verdade, como Jesus ensinou.
Lembram? João 4, 23 e 24? Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O propiciatório, ali aquela tampa da arca, era o lugar do perdão de Deus, que apontava para Cristo, né? Onde se faz a propiciação. Então, uma vez por ano, no 7º mês, havia uma grande festa. Nesse dia, o sumo sacerdote se paramentava com todas as vestes de pompa, que era um dia muito especial. Ele oferecia um sacrifício por si mesmo, primeiro, acertava os seus pecados, a sua condição diante de Deus, e então oferecia um sacrifício pelo povo, e colhia o sangue daquele animal numa vasilha, e entrava no santuário, e passava do lugar santo para o santo dos santos, né, que era separado por aquele véu. Só uma vez no ano ele passava. E aí, então, lá no centro do santo dos santos estava a arca, e ele então pegava desse sangue e respingava assim, ó, com os dedos, nessa tampa. Isso era chamado fazer propiciação. Se faz propiciação no propiciatório. Propiciatório é o lugar onde se faz propiciação. Propiciação é o sacrifício ou o elemento físico que dá a garantia do perdão dos pecados. Então, quando o sumo sacerdote fazia aquilo, ele estava oferecendo, né, um sacrifício a Deus pelo perdão dos pecados. Aquele animal do sangue respingado morreu e valia o perdão dos pecados simbolicamente para Israel por um ano. E isso aí ilustra a obra da redenção, né, que aponta para Cristo. Romanos 3, 23 a 26, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, olha aí, Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele, Deus, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, assim como as pessoas deveriam crer e depositar a sua fé naquele sangue respingado uma vez por ano, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, agora para sempre, baseado no sangue de Jesus derramado lá na cruz, que Deus estabeleceu como propiciação pelos nossos pecados. Então, assim como a tampa da arca era o propiciatório, o Calvário, a cruz, foi o lugar onde Cristo respingou o seu sangue, derramou o seu sangue para remir, para comprar, para cobrir os nossos pecados. 1 de João 2, 1 e 2, eu estou usando nas duas versões, nesses dois textos, estou usando a tradução corrigida. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Glória a Deus. Jesus é a propiciação, o sacrifício oferecido para o perdão dos pecados. Não só nosso, mas de todos os que crerem nele. Os sacerdotes no culto israelita entravam diariamente no santuário, né? O tabernáculo tinha um lugar santo, ali nesse lugar santo, né, tinha o candelabro, né, aquele de 7 braços, que era aceso toda manhã, né, toda a tardezinha e apagado de manhã. Do outro lado, né, tinha a mesa com os pães, 12 pães representando as tribos de Israel, e na frente tinha
o altar do incenso, que representava as orações do povo. Então, todos os dias os sacerdotes entravam ali, né, para acender as lâmpadas ou para apagar as lâmpadas, para trocar os pães. Os pães eram trocados de 7 em 7 dias, todo final de semana, todo sábado, eles trocavam os pães da proposição e renovava o incenso no altar, que queimava o tempo todo, 24 horas tinha incenso queimando, porque simbolizava as orações do povo de Deus. Então, os sacerdotes entravam, né, diariamente no santuário, até no lugar santo, onde oferecia o incenso, acendia e apagava o candelabro e trocava os pães da proposição. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a propiciação por toda a nação. Tudo isso apontava para Cristo e a obra da redenção consumada na cruz. Estamos lembrando aqui agora e refazendo, né, as duas alianças. Na primeira aliança, foi estabelecida e confirmada com a aspersão do sangue de animais. Moisés e aqueles jovens lá mataram os animais, ofereceram no altar o sacrifício, né, e o sangue foi respingado sobre o povo. Êxodo 24, 7 e 8. Depois, pegou o livro da aliança e leu em voz alta para o povo, mais uma vez. Todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que Ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu sobre o povo e declarou: este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhe deu estas instruções. Né? Em Hebreus 9, 16 a 20, está escrito: quando alguém deixa um testamento, né, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor. É por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com o sangue, né, com sangue. Depois de ler todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés pegou o sangue dos novilhos e de bodes e também água e os aspergiu com ramos de hisopo e lã vermelha sobre o livro da lei e sobre todo o povo. Em seguida disse: este sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês. Isso aqui é o escritor aos Hebreus repetindo o que estava ali. Na nova aliança, ela tornou-se válida através do sangue vertido de Jesus, o Filho de Deus, lá na cruz. Né? Hebreus 8, 6 e 7 fala: agora, porém, Jesus, sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Capítulo 9 de Hebreus 17 a 20, com seu próprio sangue, e não com sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu a redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas para que adoremos o Deus vivo. Pois, pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, ele é mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Então, para nós cristãos na nova aliança, a ceia do Senhor deve ser celebrada continuamente como um memorial da aliança que Deus celebrou conosco, e fazermos isso até a volta de Cristo. Né? Foi isso que nós recebemos de instrução.
Lucas 22, 19 e 20. Então tomou o pão e agradeceu a Deus, partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Porque cada vez que vocês comem este pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós celebramos a ceia para confirmar a aliança, a nova aliança que Deus fez e que nós estamos dentro dela, pela fé em Cristo. E também estamos confirmando que Jesus morreu por nós, ressuscitou, foi para o Pai e vai voltar. A ceia deve ter este simbolismo para nós. Então nós vivemos baseado nessa fé, que toda aquela revelação de Deus é para revelar a obra da redenção efetuada em Cristo Jesus. Muito bem. Quero terminar fazendo uma aplicação simples, mas que vocês precisam colocar na mente e no coração. Toda a revelação de Deus é redentora. Ou seja, Ele está buscando a salvação da humanidade. Deus se revela pelo propósito de salvar e abençoar a humanidade. Segundo, Moisés recebeu as instruções do culto e da adoração verdadeiras. E quem deu essas instruções foi o próprio Deus. Deus quer ser adorado do jeito dele, a maneira dele, e ele deu as instruções de como fazer. Na nova aliança, terceiro, na nova aliança, nós somos o santuário. Lá Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo e construir a arca e todos aqueles utensílios. Na nova aliança, nós, o nosso corpo, nós somos o santuário. E nós somos os sacerdotes, né? O Espírito de Deus habita no nosso espírito. E o nosso espírito habita no nosso corpo. Por isso que nós somos o santuário de Deus. Porque o Espírito de Deus habita no nosso espírito, que por sinal, né, habita no nosso corpo. Então, na nova aliança, nós somos o santuário. Você é um santuário, né? E nós oficiamos, nós ofertamos, nós servimos a Deus como sacerdotes. E 4, a revelação da glória de Deus hoje acontece em Jesus. Aconteceu e acontece em Jesus. João 1,14, né? Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. A versão comum fala, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, a revelação da glória de Deus tem o propósito de nos encaminhar para a salvação, para a redenção em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós abençoamos as nossas vidas e a vida de cada irmão, de cada pessoa, ao alcance da nossa voz, ao alcance da nossa transmissão. Nós agradecemos o amor e a graça infinita que o Senhor mostrou em Cristo Jesus. Lá na antiga aliança, tudo era simbolizado pelos sacrifícios, pelas peças do tabernáculo, né, as peças e as mobílias, os utensílios que eram usados no culto e nos rituais. Na nova aliança, Jesus é tudo isso. E nós agora somos também o santuário da morada de Deus, pelo Espírito Santo. E nós te louvamos por ter derramado o seu sangue na cruz para nos perdoar e fazer a expiação dos nossos pecados. E agora nós podemos nos aproximar de ti. Pai, nós pedimos, revela a tua glória aos nossos corações. Querido Espírito Santo, revela a grande misericórdia de Jesus em nossos corações. Manifesta essa revelação salvadora que o Senhor deu para todos nós. Não só uma religião, mas uma promessa de vida eterna que se cumpriu na pessoa de Jesus. Ao meditarmos na tua palavra, Senhor, abra os olhos do nosso entendimento,
para compreendermos que somos amados, somos aceitos, somos acolhidos em Deus Pai, através de Jesus Cristo e confirmado pelo Espírito Santo, que nos convence e que nos faz adotivos em Deus. Por tudo isso, Senhor, nós apresentamos a nossa gratidão. E também pedimos uma semana de paz, uma semana de bênção e o favor do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Lembrando, quarta-feira nós temos live, nós estamos falando dos nomes de Deus e quarta-feira é ceia, é a primeira quarta-feira do mês, então prepare os elementos, né, para uma grande celebração, uma grande festa. Deus abençoe, tenha uma semana de paz e bênção. Mais doce que o mel, melhor do